Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com meu amigo Júlio Oliveira, que vai se apresentar. Tudo bem, Júlio? Boa tarde. Como é que você está? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Obrigado, Júlio, por ter aceito esse convite, cara. Imagina, muito bacana. uma honra o convite. Obrigado. Temos muito a conversar aqui sobre esses temas, né? Nosso tema hoje, gente, aqui é o seguinte: os absurdos tributários e insegurança, que tudo isso gera, né, no sistema brasileiro. Mas antes eu vou pedir para o Júlio se apresentar, falar um pouquinho dele. Quem é Júlio Oliveira? Fala de você, Júlio, um pouquinho. Bom, eu sou advogado na área tributária. Já viram por que eu chamei? Eu atuo há pelo menos 35 anos na tributação de consumo, né, que no Brasil é uma seara bastante complicada, né, com vários tributos. O sistema de tributação de consumo brasileiro é considerado o pior do mundo, né? Então, esse é um caminho, né, que eu venho trilhando e com vários desafios para tentar melhorar isso. Além disso, né, além de advogado, eu sou professor de tributação de negócios no LLM do INSPER, né, e sou o responsável executivo de um grupo de trabalhos do Núcleo de Estudo Fiscal da Fundação Getúlio Vargas, né, da Escola de Direito da GV. Né, então, além disso, eu tenho mestrado e doutorado em tributação, né, na PUC de São Paulo. Nossa, tributação na veia. E em juiz do Tribunal de Impostos e Taxas daqui de São Paulo também por alguns anos. Né? Então, o tributo passa de fato na minha história. Meu Deus, você te acompanha, né? Você quase nasceu, né, com o tributo, né? Exatamente. Aliás, até tem uma piadinha. Eu conheci o filho de um sócio meu que foi no escritório ontem, né? Deve ter 2 a 3 anos, né? Aí a mãe dele estava lá e ele falou assim: com o que o seu pai trabalha, né, com o meu sócio? Ele falou: com imposto. Eu falei: não é possível, porque você não tem nem 3 anos, já está falando imposto, né? Que marca aqui no Brasil. Essa coisa marca. Júlio, começando a nossa conversa, esse caos tributário brasileiro, conta um pouquinho de quais são as principais características, o que caracteriza esse nosso sistema tão ineficiente, o pior do mundo, né? E quais são mais ou menos os impactos dele, assim? Vamos falando aqui sobre esse assunto. Perfeito. Bom, todo país, principalmente do tamanho como o nosso, né, que é um continente, ele tem que ter algumas matrizes tributárias. Assim como nós temos as matrizes energéticas, né, nenhum país do porte como o nosso pode falar: eu só quero energia hidrelétrica, ou solar, ou eólica, ou todas essas outras que vêm aparecendo. Então, um país moderno, ele precisa de todas as fontes. A mesma coisa na seara tributária. Então, nós temos que ter a tributação sobre o consumo, tributação sobre a renda, sobre patrimônio, sobre herança, sobre propriedade, né, em algumas das suas modalidades. Qual o problema do nosso sistema tributário? Primeiro, que nós não podemos chamá-lo de sistema. Ele é um amontoado de normas que vão se sobrepondo, sem nenhuma racionalidade, sem nenhum planejamento. E o que isso acarreta? O nosso sistema de tributação de consumo, ele é exagerado. Nós tributamos demais o consumo e tributamos de uma maneira desordenada a renda, muitas vezes concentrando mais riqueza do que distribuindo riqueza. É uma das funções do sistema tributário, né? Exatamente. Em países capitalistas, um mecanismo de distribuição de renda é o sistema tributário. Principalmente o sistema tributário sobre a renda, patrimônio e herança. Né? A tributação de consumo, qual seria a característica essencial dela? Ela deveria ser simples, transparente, né, e visar a arrecadação. Então, na tributação de consumo não se deveria buscar, pela doutrina, pela experiência de outros países, fazer igualação de gênero, de raça ou reduzir desigualdade social. Mesmo todos aqueles que são favoráveis a essas bandeiras entendem que na tributação de consumo se deve evitar isso. Na tributação de consumo você tem que buscar a arrecadação de uma maneira a fazer com que essa tributação não iniba demais o fenômeno econômico. Quando a tributação é exagerada no consumo, o que você gera? Um movimento contrário ao investimento. Então, os investidores se afastam de lugares onde a tributação é exagerada no consumo, porque isso gera uma interferência muito grande no fenômeno econômico de consumo. Então, mesmo quando você quer estimular ou desestimular certos consumos, por exemplo, de bebidas alcoólicas, de cigarros, né? Aí você tem uma tributação específica, você usa um excise tax, né? Para esse tipo de desestímulo, que é uma função extrafiscal do tributo. Agora, a tributação de consumo normal, o nosso ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, o ISS, são esses 5 principalmente, né?
ele deveria ser neutro, simples, né, e com função arrecadatória. No Brasil não é. É muito complexo. Nós devemos ter no nossa de contingência tributária no Brasil algo entre 5 e 8 trilhões de reais. Uau! Nós somos recordistas mundiais em litígios tributários. É outro recorde que nós temos. Nossa. Nós temos o pior sistema tributário de consumo porque ele é regressivo, ele é hermético e ele não é transparente ao consumidor. Por exemplo, nós escondemos no preço do produto ou do serviço o valor dos impostos. Eles não aparecem ao consumidor. Então o consumidor contribuinte, ele acha que ele está pagando demais pelo produto. E no fundo ele está pagando o Estado escondido no produto, além do produto. Tive alguns produtos tipo carro e tal, cigarro, essas coisas que quando você olha assim, né, quando você para olhar as pesquisas, é uma coisa nada da metade do preço do produto às vezes. Exatamente. Às vezes você está pagando mais Estado do que o preço do produto e você não sabe disso. Você fala, nossa, mas como esse produto é caro no Brasil? Cosméticos, por exemplo. Nossa, como esse batom é caro, como esse shampoo é caro. A hora que você vai ver a quantidade de tributos que tem, principalmente nesses produtos chamados supérfluos, e essa é outra falha do nosso sistema tributário do consumo. Ele quer dar ao Estado o direito de escolher o que o consumidor deve consumir ou não, o que é essencial ou não. E esse critério é um critério basicamente pessoal, muitas vezes regional, às vezes até depende da cidade. Então, o que é, por exemplo, um chimarrão no Rio Grande do Sul pode ser essencial. No Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, talvez não. Né? Talvez lá a farinha seja essencial. Né? Então, esse mapa, né, do que é essencial ou não, ele é regionalizado, deveria ser regionalizado. E muitas vezes usar a tributação de consumo para esse tipo de estímulo ou desestímulo é totalmente anacrônico e gera um sistema muito confuso. Né? O que você acha, Júlio? Você atribui aqui assim, você tem por que a gente é tão confuso nesse sistema tributário? Pois é, eu acredito, né, que a forma como nasceu, né, a nossa república e como as coisas foram acontecendo geraram esse sistema tributário. O nosso sistema tributário, ele é tão desigual quanto é a nossa sociedade. Né? Então, esconder a tributação é uma forma de evitar a cidadania, porque você faz com que o cidadão brasileiro se sinta um pedinte de político. Então, fala, nossa, o governador construiu uma ponte, olha, o presidente ele fez o hospital, olha que beleza, como esse político é bom, porque ele entregou não sei o que, ele entregou dentaduras, ele entregou não sei o que, ele fez um ótimo aeroporto, E na verdade nada disso é verdadeiro, porque isso é retorno daquilo que foi recolhido pelo próprio cidadão. Só que isso não aparece. Então quando o cidadão está pagando. Quando o cidadão perceber, né, que quando ele está comprando o shampoo, mais da metade do preço do shampoo é o preço do Estado, ele vai falar, nossa, eu tenho direito a alguma coisa. Eu tenho direito à saúde, a transporte, à infraestrutura, à segurança, mas não é porque o político é bonzinho, é porque eu estou pagando por isso. Só que eu pago, não sei que estou pagando e por isso eu não cobro. E aí eu preciso ter gratidão com alguém que em tese me entregou alguma coisa. Então eu diria que, por que é assim? É feito de propósito para que não haja essa sensação de cidadania e de dívida do gestor público em relação ao cidadão. Não, olha só que coisa. E você acha que a reforma tributária, porque a gente está falando na alíquota de IVA, ela é para começar... São duas alíquotas únicas, né? A gente tinha que mudar o marketing das duas alíquotas, é bem difícil de entender. Né? Nós teríamos dois tributos, né? A gente teria... qual que era a ideia inicial, né? E eu participei desse grupo dentro da então GV, fala um pouquinho. Né? Do NEF, que basicamente a gente tinha... Vamos colocar o Brasil no mundo. Tá? Vamos colocar o Brasil na civilização tributária. Nós não tivemos, nós somos incivilizados em matéria tributária. Nós não tivemos uma revolução francesa, né, social e nem também em termos tributários. Nós continuamos anacrônicos nisso. Por isso que nós temos esse sistema que não funciona. Essa reforma, originalmente, vem sendo deturpada agora nesse processo de construção. Né? Como sempre, né? Isso, e não estou dizendo que eu sou favorável a essa reforma, sendo bastante franco. Né? Essa reforma ela é necessária, ela coloca o Brasil dentro da realidade mundial. Mesmo com os seus defeitos, é melhor do que... O que nós temos hoje é tão ruim que alguma coisa precisa ser feita. O que é essa alguma coisa a ser feita? Era substituir 5 tributos que eu mencionei agora há pouco, ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS, por um IVA. Né? Isso não foi possível em razão da nossa federação. E aí você pegou um modelo mais ou menos canadense, que é um IVA dual, que é o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS,
que é a contribuição sobre bens e serviços. Basicamente é o mesmo imposto, mas com formas de destinação diferentes. Por quê? Os estados e os municípios não confiam numa arrecadação de um ente centralizador em razão da história brasileira. Tá. Assim como o cidadão não confia no Estado brasileiro, há diversas razões para isso, os estados e os municípios não confiam na União. Nossa, é um sistema de desconfiança. O nosso sistema é feito baseado na desconfiança e não na confiança. A sociedade precisa cooperar para crescer e não ter confiança é um problema. Né? É um problema sério. Né? Então, o prefeito fala, não, eu já fui muitas vezes a Brasília, lá de mão estendida com o Pires, e aí ficava dependendo de verba. Então eu quero que a verba do meu tributo venha para mim, não vá para algum lugar para depois ser repartida. Né? E é uma desconfiança que tem no Canadá também. Algumas províncias canadenses não aceitam, acho que Quebec, se não me engano, não aceita que seja arrecadado centralizado e depois volte. Ela quer que já fique em Quebec. Tá? Mas é uma exceção lá. Né? Aqui essa desconfiança ela permeia o sistema. Então, o que se busca nessa reforma tributária do consumo, né? Falando só dessa, né? Porque há uma reforma tributária sobre a renda caminhando junto, tá? Eles querem fazer uma cirurgia com o paciente de preferência vivo. Agora, se atacar todas as frentes, vai ser difícil manter esse paciente de vivo, né? Verdade. Não dá para pegar a tributação de renda, tributação de patrimônio, tributação de consumo, tudo ao mesmo tempo. Mesmo que algumas dessas coisas sejam altamente positivas. Qual é o grande mérito dessa reforma? Tornar o sistema transparente. Né? Então você vai saber quando você compra um produto ou quando você contrata um serviço, quanto que você vai pagar. E aí se vem uma alíquota entre 25 e 30, que é o que se fala, que é uma alíquota muito alta. Tá? Das maiores do mundo, a maior do mundo. Se for em 30 vai ser a maior do mundo. A Hungria tem uma alíquota de 27%, a alíquota média europeia é 21%, a média sul-americana é 19%. Aqueles países famosos lá da Escandinávia e tal, que tem um nível de bem-estar maravilhoso. Esses capricham na tributação da renda, que é onde se faz justiça social. Tá certo. Né? E de patrimônio e herança. Tá. Veja, a tributação de herança nos Estados Unidos, você põe alíquotas de 50% em algumas circunstâncias. Né? Tá. Por isso que tem tantas doações e tudo. Né? Mas voltando na tributação de consumo, então o que se quer? Agora, se você pega uma alíquota muito alta, aí você vai comprar um carro. Aí o carro custa 100 mil reais. Aí você vai pagar 30 mil de IVA. O IBS-CBS, né? Que seria a nossa. Pô, se o governo é meu sócio aqui. Nossa, poxa, acho que eu tenho direito a alguma coisa, né? Isso hoje não acontece. Acontece residualmente quando você vê a sua conta telefônica ou então de energia elétrica, que está lá uma alíquota de ICMS de 18, que você faz a conta e não bate ainda. Não bate. Por quê? É uma mais uma mentira em cima do cidadão contribuinte. Ele coloca uma alíquota de 18, só que o cálculo é sobre o próprio imposto, é sobre ele mesmo. Então a alíquota de 18 vai para 21 em alguma coisa. A alíquota de 25 vira 33%. Nossa! Então, uma conta de telefonia onde você paga 100 reais, 33 é só de ICMS. É uma alíquota alta, né? Hoje não está tão evidente. E aí, cada estado tem uma também, né? Há certas variações assim. E normalmente se escolhe a alíquota mais alta para aquilo que, em tese, é mais essencial, né? Você pegou energia elétrica, por exemplo, né? Que a gente mencionou agora, né? E telecomunicações. Aí você coloca telefonia com uma alíquota desse tamanho, que são insumos básicos da economia e necessidade básica de qualquer cidadão. Então deveria ser a alíquota menor, são as alíquotas maiores. Ou seja, o cidadão com menor renda proporcionalmente paga mais. Paga muito mais. Esse é o problema, né, do sistema como está agora. Agora, por exemplo, se coloca assim, mas cesta básica, por que a gente não vai ter uma isenção, uma redução drástica de alíquota, como está no projeto a redução? Teoricamente, não se deveria fazer isso, porque quando você reduz a alíquota, toda a sociedade vai pagar a alíquota reduzida. Né? Verdade. E aí pessoas que não precisariam desse benefício fiscal terão. Então, desde o dono do banco até a pessoa mais simples da sociedade terão um benefício fiscal. Isso é justo? Isso não faz distribuição. Né? Então, o que seria melhor? Seria melhor tributar todo mundo, essa é a teoria, inclusive muito mencionada por uma professora portuguesa que é muito especializada em IVA no mundo e vem inclusive modernizando IVAs de vários países europeus, a Rita Della Ferri, e ajudou o grupo da GV inclusive nesse projeto. Ela diz o seguinte: tenha programas de devolução desses valores até determinado patamar socioeconômico estabelecido pela sociedade, pelos nossos representantes. Então você fala, quem ganhar até 2 salários mínimos terá todo o IVA pago devolvido.
E aí os outros que não precisam desse benefício pagarão o IVA integral. Agora, quando você começa a dar benefício, o que vai acontecer? A alíquota geral será maior. Ou seja, a alíquota, mais uma vez o cidadão até de novo, vai exatamente. também. E aí todo mundo acha que tem direito a algum benefício. Todo mundo acha que é essencial. Vem o advogado, e eu sou advogado, né? E fala, olha, o advogado é essencial à justiça. Então nós temos que ter uma tributação menor, porque a nossa realidade não sei o quê. Aí vem a educação e fala, a educação privada, a educação pública não é suficiente para todo mundo, então a educação privada tem que ter a alíquota reduzida para que possa olhar. Isso vai, os hotéis, tudo isso que eu estou citando está lá com uma alíquota reduzida ou com isenção, tá? E vão os hotéis, vão os bares, restaurantes, transportes. Eu falo, poxa, então quem é que vai pagar? Quem não sabe fazer lobby? Quem não entra nesse mecanismo brasileiro, então está se deturpando uma tributação que teria que ser neutra para atingir a todos com uma alíquota menor e devolver para aqueles que de fato não têm capacidade contributiva nem na tributação de consumo, porque são muito empobrecidos, e a nossa realidade brasileira tem muito isso, né? Aí você fala, mas isso vai gerar muita fraude, veja a Bolsa Família. Aí você parte da premissa errada, né? Como temos fraude, então não podemos fazer o que é certo, né? Então, assim, esse é o ponto, né? E agora, toda grande parte da academia tributária, de muitos especialistas, resistem muito a essa ideia. Por quê? Esse tributo é um tributo muito mais simples, tá? A tendência é que gere muito menos contencioso tributário. Então, a maioria desse contencioso tributário vem da tributação de consumo. Não todo ele, mas a maioria. Tá? Então você tem uma simplificação, vai reduzir, vai ter menos litígio tributário, vai ter menos questões muitas vezes irracionais, né? Um dos problemas, por exemplo, que eu tinha anotado aqui para mencionar é de classificação fiscal, né? Veja essas discussões que tem hoje. A gente tem, por exemplo, tem produto chamado desodorante, perfume e água de colônia. Veja, a alíquota de IPI, né, que é um dos impostos que está sendo extinto, né, que é imposto sobre produtos industrializados. De desodorante é 4,55, de perfume é 27,30, água de colônia é 7,80. Essas alíquotas, e aí você não tem muita justificativa técnica. Você nem saber o que é uma diferença muito grande. Esse é o problema. Se começam a ter, aí se cria as jabuticabas brasileiras. Você cria uma Delcolônia, que é uma desodorante com colônia. Para quê? Para ter uma tributação de desodorante. O que é um desodorante? Algo que tem um bactericida, porque as bactérias é que geram odor. No país tropical, de fato, é um produto essencial, né? Ok. Você explicou agora. Vamos considerar assim, né? Mas aí começam esses malabarismos. Por que não ter uma alíquota só dessas coisas? E por que o Estado vai dizer que o perfume não é algo essencial, ou que a água de colônia é mais essencial que o perfume? Né? Ou como era no passado, o protetor solar com alíquotas de 70% de IPI, agora foi zerada porque você percebeu que num país tropical com tanto sol, câncer de pele é uma questão de saúde pública em algumas coisas. Mas não é saúde pública, depois vai passar no orçamento também, né? Exatamente. Agora, quando você começa a tributar, por exemplo, alguns produtos, você pega cigarro, né, ou bebida alcoólica, aí você fala, vamos sobretaxar porque isso faz muito mal à saúde. Aí você transforma o sócio, o governo no seu sócio, no seu principal sócio. Ele começa a ter interesse de que as pessoas não parem de fumar, não deixem de tomar bebida alcoólica. Veja, isso é teoria dos jogos, né? Não adianta, tudo que é exagerado acaba gerando um efeito colateral muito ruim. Então isso já está provado. Você exagera na tributação do cigarro, o que você faz? Não vai ter mais propaganda, contra-propaganda para não fumar. O Estado fala, nossa, mas isso aqui é uma arrecadação gigantesca. A alíquota de IPI hoje de cigarro é 300%. 300%? Então toda vez que você fuma um cigarro, em tese, você está dando, né, 3 cigarros para o governo, né, o preço do Estado ali dentro. Tudo bem, para desestimular o consumo tem essa teoria. Mas o que acontece? O Estado começa a se interessar nisso também, né? Bebida alcoólica, dependendo do teor alcoólico, você pode ter 18, 20, 22, 50, né? Então fica muito interessante em termos arrecadatórios. E é muito ruim que o governo seja sócio naquilo que não é interessante para a saúde pública.
Nossa, Deus do céu, 300% eu não sabia, negócio absurdo, negócio absurdo. Esse negócio do Del Colônia aí, na verdade isso é bom para quem quiser fazer lobby, né? O cara vai lá, mas eu tenho um negócio chamado Del Colônia, negocinho ali que tá no meio do caminho e tal, aí vende alguma coisa. E fica essas coisas duvidosas, né? E aí acaba a criatividade, e inclusive lícita a criatividade. Eu coloco o componente desodorante num perfume e ele passa a ser desodorante. Aí viu uma coisa do esperto. Exatamente. Aí você começa a criar mecanismos, né? Você induz mecanismos de planejamento lícitos, muitas vezes, não estou nem dizendo que planejamentos abusivos, não, né? Planejamentos verdadeiros, mas que não interessa nem a arrecadação, nem a sociedade. Você gera uma complexidade desnecessária. Aí você pega outros exemplos. Bombom, por exemplo, esse bombom sonho de valsa, que saiu em várias matérias, né? Ele tem uma alíquota de 3,25. Agora, se for um waffle, é 0. Ou um wafer, 0%. Agora, por que um bombom é menos essencial que um wafer? Uau! Aí hoje se chama o bombom sonho de valsa um wafer. É que tem aquela... Aí é 0. Exato. E dá para defender, né? Porque tem aquelas camadas, aquelas coisas, exatamente. Aí você pega, por exemplo, o sorvete do McDonald's. A alíquota seria 3,25. Ele chama de alimento lácteo. A alíquota cai para 0%. Nossa, na verdade, você ficar arbitrando essas definições é mais negócio do que produzir. Agora, a hora que eu tenho um IVA, não tem essa discussão. É uma alíquota só para isso. Né? Ou você tem 2, 3 alíquotas em alguns modelos europeus, mas não nessas filigranas. Você tem uma alíquota, por exemplo, para a educação. Há países que têm alíquotas diferenciadas para a educação. Porque eu não estou dizendo que algumas dessas diferenças às vezes se justificam. Realmente o nosso sistema público de educação não consegue atingir todo mundo. Então, o valor da sociedade brasileira quer estimular o ensino privado. Alguns vão contestar e dizer, mas só a classe A e B que estudam nesses lugares. Eu falo, mas nós precisamos de classe A e B também, né? Então, há argumentos... Você tem zona cinzenta. Não estou dizendo que as coisas são tão matemáticas e que tudo que é feito é ruim, mas eu estou dizendo que o estímulo que se dá quando criam esses tipos de distinções não é favorável. Eu participei, por exemplo, tinha uma questão de jipes e veículos de uso misto. Se o banco dobrava, ele passava a ser veículo de uso misto. Aí a alíquota era, na época, 30%. Funciona, né? Aí se era um jipe que o banco não dobrava, a alíquota era 8%. Agora, o que justifica o fato de um banco dobrar, eu ter uma diferença de tributação de 20 para 8 ou de 30 para 8%? Nossa! Né? Então, essa é uma característica positiva dessa reforma. Eu tenho uma alíquota que sai dessas distinções de classificação fiscal e essas filigranas todas. Né? Outros pontos assim, relevantes e que são muito críticos e que têm muitos autos de infração. Algumas coisas do ICMS, que é um imposto estadual, né? Que incide sobre o que? Circulação de mercadoria, venda de mercadoria e algumas prestações de serviço de comunicação, de transporte interestadual e intermunicipal. Até hoje não se sabe o ICMS que é devido na importação, para qual estado vai. Se é para onde faz... Até hoje? Até hoje não se sabe. O Supremo tem posições que vai para lá, vem para cá, e a Constituição é de 88, hein? Já tem um tempinho, né? 35 anos, fez a semana. Exatamente, bem lembrado, né? Aí eu tenho lá, vou importar. Eu importo pelo Espírito Santo, que tem benefícios fiscais. Ou por Santa Catarina, que tem benefícios fiscais. Vários estados têm benefícios fiscais, se não todos eles. Aí eu importo por um estado que tem uma alíquota menor na importação, né? Do ICMS, né? E mando o produto, na verdade o produto vai ser consumido em São Paulo ou em outro estado da federação, né? E aí fica a discussão, mas você importou por lá só porque a alíquota era menor, mas na verdade a mercadoria vai ser consumida em São Paulo. Mas quem disse que o ICMS da importação é devido para o estado onde é consumida a mercadoria? Se fala em destino físico ou em destino jurídico, ou é onde é desembaraçada a mercadoria? Então, ficam essas distinções. Esse tipo de polêmica deixa existir a partir do momento que esse imposto vai ser devido no consumo. Tá, onde foi consumido, acabou. Aí você tem outros pontos assim relevantes. O que dá crédito de ICMS, de IPI, de PIS e de COFINS? Mexi em 4 dos tributos que estão sendo extintos agora, tá? A maioria dos autos de infração, desses trilhões que eu te falei, envolve essa questão de tomada de crédito. E o que é essa tomada de crédito? Isso eu ia você explicar. Eu entro, por exemplo, no mercado, não vou dizer nome, né, para não fazer propaganda. Eu entro no mercado, qualquer um deles, né? Aí eu vejo lá, o mercado tá iluminado, né? Precisa de luz, né? Tem câmaras frias, né? Para os produtos se manterem. Tem uma padaria que faz pão,
tem uma série de coisas onde a energia elétrica é utilizada, né? E aí começa. Pelo sistema da não cumulatividade, tudo que uma empresa, né, paga de ICMS, ela pode se creditar, tá? Desde que ela vá fazer o quê? Ela vai utilizar aquilo ou para revender ou como insumo na sua produção ou comercialização. Essa é a teoria. Para que é isso? Para evitar um imposto em cascata. Porque se eu pago na entrada e pago tudo na saída de novo, cada ciclo econômico eu vou pagar esse imposto várias vezes. Isso engessa a economia, né? É antieconômico, é péssimo. Por isso tem que ser um imposto não cumulativo, né? Então esse sistema, só que o nosso sistema está escrito que é não cumulativo na Constituição, mas não é na verdade. Porque o nosso Supremo disse que a não cumulatividade não é um princípio constitucional, apesar de estar na Constituição, que é só uma técnica de arrecadação e tudo. Então, nesse exemplo que eu dei entrando no mercado, né? Aí eu vejo lá a luz, a energia elétrica que é utilizada para iluminar a loja. Eu não posso tomar o crédito de energia elétrica, porque a lei veda e o Supremo disse que essa vedação é o quê? Então o mercado pagou energia elétrica, ICMS na compra de energia elétrica. Pagou ou 25% ou 33%, a alíquota é alta, como eu mencionei. 33%. Né? Então, imagine uma conta de um supermercado de energia elétrica. Não pode tomar o crédito. Para onde que vai esse ICMS que não foi creditado? Para o preço do produto. Então, a hora que ela vender, o mercado vai vender o produto, os produtos todos, né? Vai estar lá dentro também um ICMS que ele não pode acreditar. Alguém tem que pagar, né? E que ICMS ele pode se creditar? Só o ICMS que é utilizado na padaria, no processo industrial do pão. Ele poderia se creditar. Então, esse é um exemplo claro, né, de como o nosso sistema ele gera o efeito cascata. Isso vai encarecendo muito o produto. Porque paga na entrada, paga na saída de novo. Aquela energia que ele pagou na entrada e que está dentro do produto da saída, vai ser tributada 2 vezes. Né? E aí eu poderia dar vários exemplos em indústrias que acontece a mesma coisa, que uma coisa você pode tomar crédito, outra você não pode tomar. O que se quer aqui? Um sistema amplo de crédito. Tudo aquilo que foi utilizado na comercialização, na produção, tudo. A única exceção que o texto faz, eu já acho perigosa essa exceção, é se for para uso pessoal. Então, né, digamos que um diretor da empresa, a empresa comprou um carro para o diretor e ele usa isso para uso pessoal. Ele não é nem diretor de comercial, nem de produção, nem de nada. Ele usa para ir para a casa dele e tal, né? Então, em tese, né, esse ICMS pago na aquisição do carro, ICMS não IVA, né, que é o novo mecanismo, né, não daria crédito, tá? Mas isso começaram assim as exceções. Aí daqui a pouco se estende isso e se começa a ter esse sistema não acumulativo não verdadeiro. O que se busca é o crédito financeiro, não o crédito físico. O que vale hoje é o chamado crédito físico, né? E aí, qual o grande problema? As empresas tomam muito dos créditos e são autuadas e vão discutindo. Então, sabe, esses milhões e trilhões que eu estou falando são de discussões. O que dá crédito? O que dá crédito? Os critérios são diferentes, tá? O critério do ICMS é diferente do critério do IPI e que é diferente do critério de PIS e COFINS. São 27 estados com 27 alíquotas, com regras diferentes de compensação de crédito. Isso, exatamente. E além disso, critérios diferentes para o IPI, que é federal, e critérios diferentes para PIS e COFINS, que é federal. Alguém investe no Brasil? As pessoas investem no Brasil. Pois é, precisa ser corajoso. Tem que ser corajoso. Imagina chega lá um cliente seu, um norueguês que abriu uma empresa, uma indústria aqui, e o cara olha tudo isso e fica assim. Muitas vezes ele desiste, né? Não, desiste, né? E vem uma pergunta clássica assim, mas o que eu tenho que fazer para ficar em conformidade com as normas tributárias brasileiras? O que seja? Não há uma resposta para isso no Brasil. Não é uma resposta possível. Porque você pode falar, mas eu vou ser uma empresa conservadora. Não significa nada essa palavra no Brasil. Eu vou aceitar tudo que a Receita Federal, as receitas estaduais e municipais estabelecerem. Vou quebrar. Porque elas não falam entre si, elas têm posições divergentes, mudam de posição. Mas então, Júlio, tem uma questão de base, que é o seguinte, o litígio faz parte, é um incentivo para o litígio.
nós temos uma sociedade direcionada ao litígio em matéria tributária. Não tem a menor dúvida. Isso, você é incentivado ao litígio, você já entra no jogo sabendo que o jogo é para brigar. Isso. Você tem que ir para a justiça e tal, porque senão o negócio não vai funcionar. Exatamente. Porque se você resolver não entrar nessa briga, você não vai conseguir competir. Você vai perder market share, o seu concorrente vai estar numa outra situação muito vantajosa. Porque aí ele recorre, ganha. E isso quebra o quê? Um princípio básico de qualquer democracia e de qualquer Estado de Direito, que é a segurança. Segurança jurídica, né? É nisso que o empreendedor quer, né? Tem um exemplo muito bom, né? O cara, você está lá jogando basquete, né? A hora que você está para fazer a cesta, chega o juiz e fala assim, opa, para aí, porque se aqui agora a gente vai jogar futebol e você está com a mão na bola, é pênalti. É mais ou menos isso. Eu sei porque minha mulher é advogada e conhece o Júlio, né? Então, ela vive revoltada não só com isso, mas também com outra coisa, que é, e aí, colocando aqui como Suprema, pode ser qualquer coisa, são as decisões que ficam indo, e você falou um pouco disso, eu queria explorar um pouquinho. Essas decisões parece que não tem lógica, porque eu imagino, não sou advogado, né, que você orienta todas as suas teses por uma lógica argumentativa, uma jurisprudência e tal. Quando você vê algumas decisões do tipo, mano, neste caso foi assim, no outro caso foi diferente. Ou até situações que eu acho que são mais complicadas, do tipo assim, a regra mudou, né? Mudou o juiz, o negócio foi rejulgado 5 anos depois e mudou. Ou um negócio que eu ouço muito, que é a tentativa muitas vezes de você já, no Brasil, já é visto de cara como culpado. Então paga e depois recorre. Tudo isso acho que tem um caldo assim de absurdos e insegurança. Fala um pouquinho. Eu acho que tem um conceito no Brasil, né, que eu tenho coragem de afirmar. Não existe jurisprudência no Brasil. Ah, não? Não. O que a gente tem são muitos julgados, né? Um desdizendo o outro. Então, isso gera uma situação de intranquilidade, porque imagina países que são de common law, né? Onde as decisões, os precedentes criam o direito. Isso seria impossível aqui. Nós somos civil law, né? Que é um sistema baseado na lei e tudo. Só que não muda a lei e muda a interpretação da lei. Depois de décadas, o fisco tinha uma interpretação e resolve mudar, sem que uma vírgula da lei tenha sido alterada. Recentemente, né, teve um caso do Superior Tribunal de Justiça, onde se entendia o seguinte, que incentivos fiscais de estaduais e de outros entes, eles não eram considerados receitas tributáveis para o imposto de renda, que é um tributo federal. Tá. Né? Então, é porque é subvenção para custeio, é o termo técnico que se dava a isso. Né? E aí, ok, todo mundo se planejou isso, tá bom, então os meus benefícios não são tributados, não são considerados uma receita tributável. Recentemente o STJ mudou esse entendimento e deixou as empresas assim polvorosa, porque, nossa, mas eu planejei todos os meus negócios. Isso significa muito dinheiro. Fluxo de caixa, 20 aninhos. Imagine com essa quantidade de incentivos fiscais que existem de ICMS, isso passa a ser tributado. Né? Você passa a ter menos 30 e poucos % desses benefícios. Nossa, o fluxo de caixa foi para o espaço. E autuações que existiam, que você tinha a probabilidade de êxito grande, passa a ser probabilidade de perda grande. Né? Isso derruba toda a possibilidade, né, de você ter um controle efetivo de governança corporativa. Né? A governança tributária, né, dentro da governança corporativa, no Brasil, é um dos itens mais relevantes, assim como a governança trabalhista também, né, e ambiental. Né? Em qualquer operação de M&A, de compra e venda de empresas, e você vai fazer due diligence, sempre são os pontos luzes vermelhas para tudo quanto é lado. Grande parte porque você não tem um conceito de jurisprudência válido no Brasil, porque toda hora você muda posição em relação às questões tributárias e outras questões também, né? A gente está ficando aqui no tributário, mas se a gente estender isso, algum exemplo, pode trazer. Se a gente for para outras áreas, né, de interpretação, você vai ter uma linha, né? Por exemplo, né? Até há pouco tempo atrás se entendia que a contribuição, e o Supremo sinalizou nesse sentido, a contribuição assistencial e sindical, né, que a lei foi alterada pelo presidente Michel Temer, ok, ninguém mais é obrigado. E fez agora, recentemente, o Supremo. 4 aninhos, 5 aninhos depois, né? Exatamente. Assim, 6 aninhos depois. Todo mundo já imaginando, não tem essa contribuição assistencial passa a ser devida de novo. E o empregado ele vai ter que se opor expressamente para que não seja cobrada. E já se fala agora no mecanismo de volta da contribuição sindical como imposto. Né? Por isso que eu falo, né? Essa reforma que se falava, você tinha um imposto que ia substituir 5. Aí depois eram 2 por 1. Aí depois
foi criado o imposto seletivo nessa reforma. O que é esse imposto seletivo? Qual que é esse? É esse para desistir, chamado imposto do pecado. Esse é o terceiro, é o imposto do pecado, né? Que seria para bebidas alcoólicas e cigarros, tá? Pô, mas parece, mas foi o que você falou. Parece o IPI, né, também, né? Não, parece que você falou, cria uma alíquota plus lá, não precisa ser um terceiro. Pois é, exatamente. Aqui é um novo. E aí vem cheio de detalhes esse negócio. Sabe aquelas coisas abertas, assim? Se for alguma coisa que prejudica o meio ambiente ou dano à saúde, pode ter esse imposto. Você concorda que dá para colocar tudo aí dentro? Colocar tudo. Vai virar outro IPI. Essa é a preocupação, né? Aí, além desse seletivo, você vai ter um imposto, uma chamada contribuição sobre produtos industrializados e semi-elaborados, né? Produtos primários e semi-elaborados, desculpe. Aí você vai ter tributação de exportação. Essa foi uma pressão do Centro-Oeste para apoiar essa reforma, né? E aí você volta com mais um imposto, já é o quarto. Então eu estou tirando 5, já está com 4. Se volta o imposto sindical obrigatório, como está se falando, né, além dessa contribuição assistencial, né, que o Supremo diz que pode ser cobrada, você vai ter 5 de novo, novos. Né? E aí fica muito difícil. Além disso, essa reforma mexeu em alguns tributos. Mexeu no IPTU, criando o IPTU, que muitos até podem considerar justo do ponto de vista fiscal. Mas a minha crítica é fazer tudo isso ao mesmo tempo, de forma assodada. A gente está falando de tributação de consumo até aqui, não é? Agora vamos falar IPTU, que é Imposto de Propriedade. E sobre aeronaves e barcos, tá? Que não sejam de uso comercial. Aí mexeu no ITCMD, que é o Imposto de Herança, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações é o nome. Imposto de Herança e Doação, que é o Imposto Estadual. Obrigando que ele seja progressivo. Hoje é uma faculdade dos estados. São Paulo, por exemplo, tem uma alíquota de 4. Há estados que têm alíquota de 8, acho que é o caso do Rio, por exemplo, e tem a progressividade. Passa a ser obrigatório, né, 8. Tudo bem que a tributação de herança no Brasil, há uma subtributação de herança, né? Essa seria um ramo de tributação. Mas a minha crítica é, nesse momento, com tudo isso acontecendo, vamos mexer em IPTU, vamos mexer em TCMD, vamos mexer IPTU, que eu nem mencionei, que é o seguinte, hoje você precisa de uma lei para mexer no valor venal, que é a base de cálculo do IPTU, né? Que é o Imposto de Propriedade Territorial Urbana, né? Das casas, né? Com essa reforma, o que vai acontecer? O prefeito vai poder fazer isso por decreto. Ele vai mexer no valor venal. Né? Aumento de carga tributária. Então você viu quantos impostos a gente falou aqui? Acho que são 9 no total de todos os impostos. E não se mexe em toda a tributação de consumo, aí vai mexer na tributação de propriedade urbana e de veículos, e se mexe na tributação de herança também, né? Ao mesmo tempo em que você vai ter um regime de transição. Então, parece que é longo, né? Longo, 7, 8 anos, dependendo da situação. Aí você vai ter esses impostos que eu mencionei, esses 5, mais o IBS, CBS, imposto seletivo e contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados. Digamos que esse período vai ser um período próximo ao caos, né? Bem caótico. Meu Deus do céu. A gente está trocando um caos por um estado de caos que talvez lá no fim tenha um pote de ouro, mas talvez não tenha, né? A gente passa por todo esse caos e não tenha, né? Agora, qual é a crítica disso tudo, né? A forma como essas coisas estão sendo feitas, gera muita insegurança. A forma de aprovação na Câmara, né, aquele sistema assodado, sem uma discussão ampla. Mas se tivesse discussão não ia ser aprovado. Aí sabe esse argumento? Ou a gente quer um sistema democrático ou não, né? Ou eu acredito que é na discussão que se constrói, ou então tem que fazer uma... Então é só na ditadura que eu consigo fazer uma reforma tributária, né? Não, esse argumento não cola, não cola. Agora o custo, Júlio, será que a gente chega assim... Será que nesse quando você pega o custo que... Acho que no Brasil tem um problema, vou refazer a pergunta. O Brasil acho que tem um problema que é o seguinte, a gente parece que não faz uma conta do que a gente deixa de ganhar. Então você fala assim, se eu tirar isso, eu economio... Não, tá bom, mas quanto de negócio não se gera por conta desse caos tributário, por conta desses absurdos todos? Acho que a gente não faz essa conta. Porque é o que eu te perguntei, um gringo entra aqui às vezes desiste. Alguém chega aqui... É melhor eu gastar tempo, investir recursos para pensar em desenvolver uma tecnologia nova, ou é mais rápido e até mais chance de sucesso ir lá em Brasília e fazer um lobby para conseguir encaixar o meu produto numa alíquota mais barata? Porque 33%, por exemplo,
Que investimento para melhorar a produtividade vai lhe dar 33% de alguma coisa, 25% de alguma coisa? Na minha avaliação, né, o que eu percebo que mais afasta o investimento estrangeiro, e nacional também, tá? É a insegurança jurídica. É essa incerteza. Se a carga tributária fosse alta, é claro, isso sempre vai ser colocado na conta, muitas vezes você vai reduzir muito o mercado consumidor, né? Mas aí você tem uma previsibilidade. Agora, hoje nós temos carga tributária alta com incerteza total do que vai acontecer. Eu não sei se eu for autuado por determinada coisa, nesses exemplos que eu te falei, que eu não sei para onde eu tenho que pagar o ICMS da importação, ou nessas questões de classificação fiscal. Eu dei isso aqui como exemplo, há inúmeros outros exemplos. Contabilização de ágio e outras coisas relacionadas, essa questão de tributação de subvenção de investimento que eu falei, que apareceu do nada. Tudo isso, a hora que você vai explicar isso para um gringo, ele olha para você e fala, nossa, mas não tinha nada disso, de onde que apareceu isso? Eu sou uma empresa que eu tenho uma regra de conformidade, eu quero cumprir a lei, o que eu faço para não ser autuado? E não há uma resposta adequada para essa pergunta, porque mesmo você tendo uma opção, eu vou concordar com essa linha aqui do fisco e tal, ele muda de ideia. E aí o seu concorrente que conseguiu formar o preço dele com custos muito menores porque acreditou numa batalha, domina o seu mercado, rouba o seu market share baseado numa situação de concorrência desleal gerada pela tributação não transparente e não adequada. Mas é uma emaranhada esse negócio. E você entorta todos os incentivos. Você entorta todos os incentivos. Assim, o litígio vale a pena. Isso. No Brasil, eu diria que o litígio tributário é obrigatório. É pior. É obrigatório. Você não tem nem a faculdade de não discutir. Nessas questões de guerra fiscal, que envolve, né, os estados da federação, empresas que, se você está no mercado com concorrência pesada, né, e aí o seu concorrente ele está num estado onde parte do ICMS é devolvida para ele, ou ele tem uma alíquota muito menor. Você não consegue, as alíquotas nós falamos aqui quais são, né? Alíquotas básicas de 21%, 22%. Como você vai concorrer numa situação de livre concorrência com um diferencial de 5, 10 pontos por cento no ICMS, ou às vezes até mais que isso? Né? Eu já tive casos, por exemplo, de clientes meus que saíram de determinado mercado porque não aguentavam mais o grau de litígio e não aceitavam correr determinados riscos. Ele fala, não, eu não quero que o meu negócio todo, daqui a pouco chega 10 anos, 20 anos aqui, porque demora muito o judiciário brasileiro. Esse é outro item de segurança. É verdade, né? Você demora 20, 25 anos para ter uma decisão definitiva, e aí você criou uma história na sua empresa baseada em algo que você imaginava ganhar e perde. Como é que você faz? E imposto sobre consumo você não tem para cobrar depois. Você cobra no momento da compra e da venda, ou da contratação do serviço. Acabou. Se você corre o risco é seu. Né? Você vai colocar uma margem grande, não sei o quê. E aí, como é que fica o seu concorrente? Você vai ter condições de concorrer efetivamente? Ou casos, né, tem um caso que eu me lembro, né, que uma empresa inglesa vinha para o Brasil, na época principalmente da privatização de telecomunicações e tudo, ela ia instalar torres de comunicação e locar essas torres. Não se sabia que tributo de consumo tinha que ser pago, se seria o ICMS, o ISS, se nenhum seria devido. Nós pegamos pareceres de professores da área civil, né, civilistas, dizendo o que é um bem móvel e o que é um bem imóvel. Uma torre de comunicação, por acessão física, como ela é fixada ao solo, ela é considerada imóvel. Né? E aí, em tese, você não pagaria um imposto sobre serviços, o ISS. Poderia até, eventualmente, o IPTU, por ser imóvel e tudo, mas havia uma dúvida. O que decidiu essa empresa? Não vou para o Brasil. Que isso. 33%, podendo bater um 30%, sei lá, um negócio desse, acabou o negócio dele. Caramba, mas é um carro. E essa questão da insegurança, que eu acho que a gente tem um emaranhado tributário, que você falou, essa questão do judiciário nos seus diferentes níveis, STJ até STF, voltando, né? Isso. E me parece, a gente fala muito em ativismo do judiciário, eu acho que hoje aqui a pauta não está, mas parece que tem um ativismo da Receita também, né? A Receita parece que não tem pudor em interpretar, cobrar e depois vai para o litígio. E agora, né, com a volta do voto de qualidade, né, do empate, né, no CARF a favor do fisco, né, você vê, o que eu acho um tremendo contrassenso. Talvez a gente tenha que ter outro modelo de tribunal administrativo, digamos assim, que não seja paritário, porque hoje no CARF, né, você tem a metade dos contribuintes, metade da fazenda, né? Mas em qualquer direito público, na dúvida, é pró-contribuinte ou pró-cidadão. Direito penal, por exemplo, se houver um empate
a pessoa é absolvida. O tal do indúbio pro réu. Indúbio pro réu. E para o contribuinte deveria valer isso também. Então, e aí voltou agora, né, por esse sistema, né, que foi colocado nessa lei, que está ainda em discussão, os vetos, né, que foram colocados, o empate é a favor do fisco. O que vai acontecer, que aliás já está acontecendo, empata o representante do fisco, desempata a favor da fazenda. E aí fica 3-3 com alguém com um voto de Minerva votando como se fosse 2 conselheiros, né, ou 2 juízes. Né? Isso gera uma situação onde se estimula a lavratura de autos de infração indevidos. Né? Em situações onde se sabe que a instância de decisão administrativa vai ser favorável. E aí, a ponto, né, de discursos, né, de falas, como o do ministro Haddad, né, dizendo que agora a gente vai ter os 50 e poucos bilhões garantidos de arrecadação. Achei né? isso horrível. Ou chamando os representantes dos contribuintes, né, comparando ele a detentos, a presidiários. Uma fala extremamente terrível, infeliz. Eu diria que se tivéssemos uma república ou se tivéssemos um sistema parlamentarista, ele teria caído, né, imediatamente. Ele falou que é um negócio meio bandido, né? Negócio horrível. Ele comparou a detentos. Né? Então, tudo isso destrói a relação, que tem que ser uma relação republicana. Né? O fisco, seguindo os parâmetros da lei, seguindo o entendimento que ele tem de forma perene, né? E não alterando esse entendimento de acordo com a vontade de arrecadação. Aliás, a gente está acabando, Júlio, tá bom. É uma pena, mas eu tenho uma coisa. Você acha que a gente acaba gerando, e me parece nos últimos anos no Brasil, o Brasil vive um crônico problema de orçamento, né? O governo brasileiro está sempre devendo no sentido de que gasta mais do que arrecada. E me parece nos últimos anos que eu venho notando o seguinte: a Receita corre atrás o governo gasta, a Receita corre atrás a Receita Federal corre atrás do dinheiro. E os tribunais parece que olham para isso e dizem, precisamos de ajudar o governo. Eles se sentem parte do Estado. Eu tenho essa impressão nos últimos anos que está se acelerando, tipo assim, e o governo está com um problema, então a gente nós temos que votar a favor. Você tem essa impressão? Eu tenho essa impressão. A qualidade da nossa... Essa solidariedade entre os poderes e contra, na verdade, o interesse da cidadania. Né? Eu vejo o Estado se defendendo do cidadão. Né? Sim. Porque o que se deveria ter são poderes totalmente independentes, né? E essa separação nos poderes no Brasil, talvez nunca tenha sido aquilo que, né, se imaginava, Montesquieu e tudo mais. Mas eu diria que ela já foi melhor do que é hoje. Né? Eu acho que está havendo um nível de degradação nessa separação muito ruim e que gera no cidadão a sensação de que ele não tem a quem recorrer, né? Em todas as matérias. Concordo. Concordo. E essa falta muitas vezes, de liturgia do cargo, né? Onde, por exemplo, você imagina na Inglaterra, nos Estados Unidos ou na França, um presidente ir despachar ou ir conversar, um ministro de Estado ir conversar no Supremo Tribunal Federal de lá. Isso me espanta. Essa falta, né, E ninguém está dizendo que alguma coisa errada está sendo feita, mas a impressão não é boa. A imagem que se transmite não é boa, né? Não, também acho. Acho que essa é bem complicada. E eu acho que a qualidade quando a gente fala nos últimos anos da produção legislativa, do executivo e da própria processo de decisão no judiciário, a qualidade vem caindo. É claramente isso. E um querendo exercer o papel do outro. Você veja, por exemplo, em relação ao legislativo, as CPIs assumindo um papel mais relevante que o papel de fazer lei, né? O judiciário, né, que deveria ser o papel relevante, julgar. O que aparece mais? Intenções legislativas, em questões muito polêmicas como aborto e outros temas que nem é a questão não é o tema em si, né? Isso a sociedade é que decide, mas a questão há competência legislativa de tribunais para legislar sobre qualquer tema? Pela nossa Constituição, não. Né? Então, esses poderes, aí você vai para o poder executivo, né? Com funções também atípicas legislativas, com excesso de medidas provisórias. Não estou dizendo não é só nesse governo, não, né? Sim. Aí já é um histórico, né? Ou funções até também judicantes de novo, né? Querendo julgar, com posturas às vezes de certos ministros, colocando uma postura já como se fossem juízes ou de acusação, né?
perdendo uma serenidade que muitas vezes é necessária quando você está tratando de uma função atípica do poder. Então, as funções atípicas dos poderes estão ficando mais relevantes que as funções típicas. Isso é péssimo para a República, né? E só em relação à questão do volume, né, de gasto público, esse talvez seja um dos defeitos que precisa ser corrigido no Senado em relação a esse IVA, que é: eu não posso ter a definição, o tamanho dessa alíquota de acordo com o gasto do Estado, que é isso que está sendo colocado. Se você gastar muito, aumenta a alíquota. Eu não posso ter um princípio de orçamento ao contrário. Né? A minha despesa tem que ser de acordo com a minha receita, e não a receita de acordo com a minha despesa. Se a moda pega, eu vou todo mundo aquele aumento de salário. Exatamente. Né? Vamos gastando no aumento de salário. Eu estou com um problema, opa, vamos emitir dinheiro, né? Que aliás aí vem a inflação, né? Porque não há mágica, né? Que é o pior. A inflação é o pior imposto para os pobres, né, para as pessoas. Porque os pobres não têm como se defender. Isso é importante ressaltar. Isso é importante ressaltar. Realmente a inflação é o pior, né? Tanto é que quando teve o Plano Real, uma coisa se notou que reduziu muito, com muita pobreza ainda, mas reduziu bastante o nível de pobreza. Né? Júlio, a gente está chegando ao fim, infelizmente. Alguma coisa faltou aqui? Não, imagina, falamos de tudo. E muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com você. Prazer, meu, maravilhoso. Adorei, Júlio. Super obrigado. Vamos marcar mais, hein? Vamos sim. Adorei a conversa. Tá bom. Minha gente, mais um episódio de Investimento Aberto, acabando com o meu amigo Júlio aqui, foi maravilhoso, hein? Muito obrigado. Valeu, Júlio. Obrigado, gente. Abraço.